Conta pra gente, Giovani, como é que tu recebeu essa notícia aí de arquivamento. O curioso é o seguinte, quer dizer que nem vai pra julgamento? Que história foi essa aí? Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos ouvintes das Ondas Digital. Rapaz, é com muita surpresa que a gente foi pego, né? Com essa decisão da Procuradoria. Um fato escandaloso, uma irregularidade muito clara na súmula de jogo, que é o documento maior de uma partida de futebol, onde lá tem que estar tudo corretamente. E assim a Procuradoria resolve, de certa forma, arquivar o processo. Eu acho que essa decisão da Procuradoria é mediante o fato escandaloso que está na súmula de jogo. Eu acho que isso chega a ser inédito naquele tribunal. Eu também não me lembro de nem... pelo menos um julgamento, né? Pelo menos um julgamento. E agora, presidente, depois dessa informação de arquivamento, o que o Manaus pode ainda fazer na esfera desportiva sobre esse caso? Olha, Leandro, falando com o nosso corpo jurídico, que é o doutor Marcelo Jucá, que está à frente desse processo lá no Rio, teve uma coisa interessante que aconteceu, foi a não assinatura, né, no despacho do presidente Ronaldo Botelho. Foi um outro procurador que assinou esse despacho arquivando o processo. Então, mediante a isso, doutor Marcelo Jucá já está preparando um documento onde ele vai recorrer ao procurador-geral e pedindo, de certa forma, esclarecimento da CBF, o porquê de uma súmula de jogo, onde está escrito lá um jogador que não deveria nunca, em momento algum, estar naquela súmula do jogo. Que é proibido isso? Que é proibido pelo 214, pelo regime da competição, e arquivada. Simplesmente arquivada. Olha, isso é muito sério, isso é muito sério. O tribunal, o Superior Tribunal, Você tem aí o que diz o 214, só para as pessoas entenderem claramente, dá para pesquisar aí, Leanderson? Sim. Claramente, é muito claro isso, ele não pode estar relacionado, se eu não me engano, não né? Pode estar relacionado. Muito menos na súmula, relação é uma coisa, súmula é outra. E súmula é outra. E tá na relação e tá na súmula. E tá na súmula. Mas assim, o jogador não jogou, não foi a campo, mas não pode estar relacionado, nem pode estar na súmula, isso não tem margem de interpretação, tem? Cara, é muito complicado. Segundo as informações da equipe da Aparecidense, eles postaram em rede social e em outros lugares que esse jogador que está irregular não estava na relação, mas se não está na relação, como que vai aparecer na súmula? Será que o quarto árbitro, os árbitros vão adivinhar esse jogador irregular, colocar na súmula? Tem alguma coisa errada. E tem muito erro nisso daí. O artigo 214 passa a vigorar com a seguinte redação: incluir na equipe ou fazer constar da súmula ou documento equivalente atleta e treinador em situação irregular para participar da partida, prova ou equivalente. Ou seja, eu li muito conteúdo da imprensa, por exemplo, de lá, dizendo o seguinte: não, mas o jogador não estava lá, o jogador não viajou. Não importa se ele viajou. Está escrito aí, Está escrito aqui é o seguinte: fazer constar na súmula. Ou seja, pouco importa se ele foi, mas se o clube informou, ou que aquele é um documento oficial, está ali naquele documento oficial, então o clube estava dizendo para as autoridades da partida que aquele jogador estava em condição de jogo. Isso. O entendimento que eu tenho, Leandro, partindo aí dessa premissa e dessa decisão da Procuradoria, o entendimento que passa para mim, enquanto presidente do clube, é que eu acho que daqui para frente, coronel, eu acho que a súmula vai ser uma coisa irrelevante. Não precisa, eu acho que a súmula ela vai deixar de existir. Para que súmula? Para que súmula de jogo? Você já passou por um problema com a América, onde o regulamento foi quebrado e vocês perderam a vaga na Série C. Em 2010. Em 2010, nesse mesmo tribunal,
eu fui vice-campeão brasileiro como diretor de futebol no América Futebol Clube. O Leandro sabe desse episódio. Né? A gente decidiu a final, Coronel, em 2 jogos. Um jogo em Santarém, que aqui não podia jogar na época, e outro jogo em Sobral. Sim, Sobral. Sim, contra o Guarani. Foi contra o Guarani. A gente tinha passado pelo Joinville. Sim, e a gente ganhou uma situação, um jogador irregular na súmula, a gente foi para julgamento. E a gente ganhou em primeira instância e perdemos no pleno. Mas foi para julgamento. Você entendeu? E depois, simplesmente, o tribunal nos tirou a vaga. Nos tirou o título de vice-campeão brasileiro e passou ao Joinville Futebol Clube. Cara, é um tribunal de peso, de respeito à CBF. Mas assim, no meu entendimento, quanto dirigente de futebol, eu acredito, Coronel e Leandro e torcedores que estão me escutando agora, eu acredito que não tem que ter 2 pesos e 2 medidas, entendeu? Mesma regra tem que valer para tudo. Mesma regra tem que valer para todos. Desculpa aqui, Giovanni. Lê de novo para nós aí, vai ficar bem claro. Vamos lá. Artigo 214. Incluir na equipe ou fazer constar da súmula ou documento equivalente atleta e treinador em situação irregular para participar de partida, prova ou equivalente. Bom, situação irregular é que o jogador tinha 3 cartões amarelos. É irregular. Ele pegou um cartão amarelo na primeira rodada, o segundo cartão amarelo na 13ª e o terceiro na 14ª. E na 15ª? Na 15ª, que foi o jogo contra o Floresta do Ceará, cara, esse jogador jamais era para estar naquele documento. Na súmula. Tá escrito aí, não tem dúvida, não tem margem de interpretação. Uma coisa que eu acho que é legal deixar clara, e o senhor como presidente pode explicar isso aí pro pessoal. Antes do jogo tem a pré-súmula, né? Como é que se preenche esse documento? Como é que é o procedimento só para que as pessoas possam entender? Essa pré-súmula é bem fácil, bem prático. A súmula, ela não surge do nada. Ela surge de um documento que sai do clube e ele leva para campo. Esse documento chama-se a escalação, chama-se uma relação do jogo. Onde eu tenho lá os meus atletas que vão ser os titulares e aqui embaixo que vai ser o banco de reserva. Entendeu, Coronel? Da onde é que vai? O quarto árbitro, os árbitros, eles vão simplesmente copiar ali, dar o Ctrl+C, Ctrl+V, sei lá, e passar para a súmula. Entendeu? Não tem como. Eu acho que nem dá Ctrl+C, Ctrl+V. Eu acho que eles vão digitar. Vai digitando lá. Cara, e aí como é que o quarto árbitro acho que de Goiás era nesse jogo, acho que era de Brasília, onde que ele ia buscar o nome do jogador em questão, iria lançar ali, cara, é um erro muito grave, e a CBF entende que não há erro. Giovanni, segundo as palavras da Procuradoria, que eu acho muito estranho. A gente tem que encerrar aqui, mas eu queria só mais uma pergunta. O torcedor, obviamente, vai lá na internet, com o direito dele, acho que até com a obrigação de torcedor se preocupar, e diz o seguinte: tinha que ganhar em campo, não era no tapetão. Sim, e o torcedor está coberto de razão. O time do Manaus, a gente aqui, em momento algum, a gente está querendo buscar o direito que é documental, com isso queria pagar todo o histórico desse ano. Realmente foi uma campanha onde o time não se encontrou. Não se encontrou no estadual, não se encontrou em Copa Verde, Copa do Brasil, principalmente na Série C, onde culminou com o rebaixamento. Mas isso não quer dizer também, Coronel, se tem um erro documental, que a gente vamos deixar para lá porque... Não, para isso que existem as regras, né? Para isso que existem as regras. E eu tenho certeza que aqui deve ter um monte de torcedor me criticando. Por que não trabalhou? Cara, a gente tentou dar o máximo. Infelizmente, futebol acontece dessa forma. Futebol tem dessas coisas. Como eu falei e venho falando sempre, foi o ano que a gente contratou um elenco que os caras têm todo um histórico de vencedores, de acessos. Não encaixou. Tanto é que os caras já estão saindo daqui, estão se empregando em clube de Série B de brasileiro. Mas, não encaixou. E aí, isso também não nos dá o direito de esquecer uma irregularidade que está acontecendo, que
A Procuradoria está engavetando de maneira errônea. Isso tem que ser oferecida, essa denúncia, para o TJD. O doutor Marcelo Jucá vai com certeza entrar com ofício, pedir esclarecimento do doutor Ronaldo Botelho, que é o procurador-geral do TJD, e ele vai ter que esclarecer isso. Qual foi o esclarecimento da CBF para anular e para engavetar uma denúncia tão grave? E comprovada ali, né? E comprovada. Claro. Isso, eu volto a afirmar, e para finalizar, isso para mim é inédito naquele tribunal. Eu ainda não tinha visto isso. Bom, Giovanni é presidente do Manaus Futebol Clube. Leanderson, a gente vai ficando por aqui, né? Vamos ficar aguardando, se tiver alguma novidade também, a gente tá atento aqui para ver se consegue informar e acalmar um pouco os ânimos da torcida aí e ver se o Manaus consegue permanecer na Série D. A esperança ainda não morreu. Obrigado, Giovanni. Eu volto só para finalizar, eu quero afirmar aqui. Cara, em momento algum aqui, a gente tá querendo aqui que a Aparecidense, ela desça. Ela pega, ela fique no nosso lugar, a gente fica no lugar. A gente não tá buscando isso daqui, para ficar bem claro. A gente tá querendo só que compra a regra. Como é que se compra a regra? Pô, eles colocaram um jogador irregular lá, tá lá na súmula, contra a equipe do Floresta. Então, se tem um jogador irregular, que se compra a regra, que ele se perca 3 pontos de uma possível vitória e o ponto do empate. Somente isso, ele perde 4 pontos, acabou. A gente quer que busque, que faça a regra prevalecer. Até entendeu? porque agora, quando é contra um time amazonense, quanto é contra o amazonense, foi diferente. Né? Tanto é que a prova tá aí com o América em 2010. E aí, pra você ver bem, que se o Aparecidense hoje tem 28 pontos, Coronel, ele só perderia o 4. Ele ficaria com 24 pontos, ele estaria na competição. Não é problema nosso se ele perder os 4 pontos e ficar com 18. A gente quer que compre a regra. Compra a norma que tá lá, porque senão o campeonato vai ficar bagunçado, ninguém vai respeitar mais súmula de jogo.